Oiê, eu sou a Cynthia Wendy, uma pessoa que tem muitos interesses e seguir um caminho profissional múltiplo. Eu só entendi que existe uma explicação para o meu jeito de ser a partir do conceito de multipotencialidade, que é um perfil comportamental de quem gosta de se aventurar em áreas diferentes em vez de seguir o formato de carreira tradicional. Você se identifica? Então, seja bem-vindo ao podcast Multicarreiras, o podcast do multipotencial. O tema desse episódio é julgamento e autocrítica. Quando a gente fala de multipotencialidade, é muito comum identificar essas vozes que ficam na nossa mente, nos colocando para baixo. E quando eu falo que fica na nossa mente, é porque nem sempre as críticas, elas vêm de fora. Muitas vezes, e na maioria das vezes, elas estão presentes dentro da gente. E é claro, existem também as críticas externas e também tem muito a ver com o que a gente aprendeu em relação à sociedade, ao que é certo, o que é errado. E quando a gente se vê num comportamento de não querer fazer uma única coisa pro resto da vida, de ser uma pessoa de vários interesses, que quer fazer muitas coisas, e o que aparentemente o correto é fazer uma coisa só, se dedicar a uma coisa só, automaticamente a gente já se coloca numa postura de pessoa que não está adequada, uma pessoa que é errada. E aí que esses julgamentos internos, eles aumentam e se a gente deixar, eles tomam conta da gente. E foi o que aconteceu comigo. Durante a minha jornada, eu não tive críticas externas, pelo contrário, as pessoas me apoiavam, me incentivavam. E isso, uma época, era até difícil para eu aceitar esse apoio das pessoas e elogios, porque tinha também muito aquela coisa da síndrome do impostor, que eu não acreditava, eu sempre achava que eu era uma farsa, que eu não merecia a confiança das pessoas, porque muitas vezes eu não confiava em mim. Então é como se eu tivesse passando uma imagem falsa para as pessoas a partir do momento que elas reconheciam as minhas habilidades, os meus talentos. E foi um processo muito longo para eu conseguir diminuir essa voz da minha mente. Por que eu falo diminuir? Ela ainda não está silenciada, ela ainda não está totalmente abafada. E sinceramente eu não sei se um dia eu vou conseguir deixar essa voz no volume 0. Mas eu consigo identificar quando ela está muito forte, quando ela está me atrapalhando muito. E aí é mais fácil de eu conseguir conversar com ela e não deixar que ela me controle, que ela me domine. Mas é um processo também de muita observação, de muito autoconhecimento, da gente estar sempre atento aos nossos pensamentos. Quando eu percebo que eu já estou ficando muito angustiada, que eu estou ficando para baixo, eu sei que é a minha mente que está me sabotando e que eu preciso prestar mais atenção nos meus sentimentos e nos meus pensamentos. Porque lá atrás eu já aprendi que se eu deixar, se eu soltar o freio, é só ladeira abaixo e depois para subir dá muito mais trabalho do que eu parar, me observar e ter essa conversa interna comigo mesma. O que acontecia comigo quando eu ainda não sabia sobre a multipotencialidade? Eu sempre quis saber qual que é o meu propósito. Essa era a minha grande busca e eu achava que eu só ia sossegar quando eu descobrisse qual que é esse meu propósito. E pra mim era muito frustrante quando eu identificava algo que eu acreditava que era o que eu queria fazer pra sempre, mas depois de um tempo eu percebia que aquilo tinha perdido o sentido e que eu não queria mais continuar naquele caminho, que eu queria mudar pra outra coisa. E quando isso foi se tornando algo muito constante, a sensação de culpa, de inadequação foi aumentando muito. Começou a virar uma bola de neve, porque quanto mais eu me culpava, quanto mais eu sentia vergonha por ser daquele jeito, mais eu me travava no processo, mais eu não conseguia entrar em ação de uma forma assertiva. Eu sempre ficava com o pé atrás quando eu queria começar algo, porque eu pensava, será que eu vou dar continuidade? Ou será que vai ser mais uma opção que eu vou parar no meio do caminho?
E quando isso acontecia, eu ia perdendo a confiança em mim mesma. Porque eu tomava uma decisão e eu não conseguia cumprir. Eu não conseguia cumprir com a minha palavra, com o meu objetivo. E eu não entendia por que eu era assim. Por não entender e achar que o correto era ter um foco só, igual a maioria das pessoas que eu convivia, pior ficava a situação. E aí vocês percebem como é fácil a gente entrar nessa bola de neve? Porque começa lá com a culpa, com a vergonha, e essa culpa e vergonha pode levar também à autopunição, à autossabotagem, ao sentimento de não merecimento. Tudo isso vai se juntando e só vai travando a gente, só vai paralisando. Por isso que muitos multipotenciais não conseguem entrar em ação, não conseguem mais começar os seus projetos por causa desses monte de sentimentos que se aglomeraram ali na mente e viraram um peso. Não deixa andar, não deixa entrar em ação. E tudo começa com o quê? Com aquelas vozes internas. E eu sei que existem os julgamentos externos. Muitas pessoas me relatam que familiares, amigos próximos acabam falando que precisa escolher uma coisa só, que faz muitas coisas, mas não termina. E isso também é ruim. Isso afeta a gente, afeta também a autoestima, a autoconfiança. Mas nesse episódio eu não vou entrar nesse tipo de julgamento, porque eu acredito que quando a gente entende as nossas questões internas, as nossas próprias críticas internas e vai resolvendo isso, a autoestima, a autoconfiança vai melhorando, vai elevando ao ponto de quando chegar uma crítica externa, não vai abalar. Porque a gente já conseguiu dominar as nossas próprias críticas, que elas são piores até. Fechar os ouvidos para o que os outros vão falar é muito mais fácil. Claro que a gente também precisa entender que essas pessoas falam porque elas nos amam, porque elas querem o nosso bem, porque elas têm as crenças delas do que é correto e do que não é correto, e por isso que elas falam. E também a gente precisa saber ouvir as pessoas certas. Mas isso não quer dizer que a gente vai fazer o que elas querem, que a gente vai se deixar influenciar por aquilo que não tem a ver com a gente. É uma questão de filtrar, saber filtrar o que as pessoas falam e não se abalar. Como uma pessoa que não tem esse filtro, provavelmente vai se deixar entrar nessa frequência e ficar ainda mais perdido em relação a quem é e suas escolhas. E olha só o caminho que essa voz pode fazer na nossa mente. Porque ela começa lá falando coisas contra nós mesmos, colocando para baixo, que vai gerando a culpa, vai gerando a vergonha. E a etapa que eu acho que é a pior de todas, que é a mais nível mais baixo que a gente pode estar, é de se colocar no papel de vítima. E eu caí muito nesse papel de vítima durante a minha trajetória. Eu demorei muito para entender que enquanto eu continuasse nesse lugar, a minha vida nunca ia mudar, a minha vida nunca ia evoluir. Porque se eu fico no papel de vítima, se eu fico no papel de que eu sou uma pessoa injustiçada, eu sou uma pessoa sem sorte porque eu nasci diferente, e porque eu nasci diferente eu não consigo seguir o caminho que todo mundo segue. Era muito mais cômodo eu ficar nessa postura do que me responsabilizar pelas coisas que estavam acontecendo, sair desse papel que ele é o oposto do protagonismo, né? Se você é um protagonista, você não é uma vítima, então nunca eu ia conseguir trilhar o meu caminho com as minhas próprias pernas se eu não tivesse essa mudança, essa virada de chave da mentalidade. Mas eu lembro que foi a fase assim que eu mais fiquei deprimida, que eu tava talvez quase entrando em depressão, porque eu não tinha mais vontade de fazer nada, eu não tinha mais motivação, de tanto que eu deixei essas vozes me dominarem. E esse meu comportamento da autocrítica, autocobrança, que é ali tudo parente, né? Começou a ficar tão evidente em mim que as pessoas começavam a observar esse comportamento. Eu lembro de uma professora da faculdade que ela falou que eu me cobrava tanto que eu não conseguia fazer as coisas como elas poderiam ser realmente, de forma mais fluida. Elas ficavam mais
eu tinha esse perfil mais rígido, né, como consequência da autocobrança. Então as coisas não andavam, e ela percebeu isso em mim. Minha mãe também falava, né, falou várias vezes que parecia que eu tinha um chicote, que eu ficava me batendo nas costas todas as vezes que eu fazia algo errado, e era como uma autopunição. E eu comecei a observar isso. Eu realmente me sentia assim, como se eu estivesse me batendo por coisas que eu não considerava corretas em mim, que eu não considerava certas. E isso é importante, a gente identificar os comportamentos que a gente não quer manter. Mas é diferente a gente identificar e buscar melhorar e do que identificar e ficar se culpando, se martirizando, porque essa opção não vai levar a lugar nenhum. Quero dizer, até vai, só que para um lugar muito ruim, que a gente não quer ir, com certeza. E aí as pessoas se perguntam, né, por que que eu tenho tanto potencial, eu não consigo manifestar, eu não consigo fazer tudo que eu sei que eu posso fazer, por que que eu ainda não me sinto tão boa o suficiente? Há muitas chances de ser por causa dessas vozes, que é a raiz, né? Onde as coisas começam, para vocês verem o caminho que essa voz vai fazendo, aonde ela vai nos levando. É óbvio que não vai dar para conseguir manifestar o potencial, não vai dar para conseguir viver a multipotencialidade com tudo isso dentro da gente. A gente precisa organizar, saber conversar com os nossos sentimentos. Eu sei muito pouco sobre CNV, que é conversa não violenta, mas uma das coisas que eu sei é que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é identificar quais são os nossos sentimentos, porque sentimentos são mensageiros, eles estão querendo nos trazer uma mensagem. E quando a gente não ouve essa mensagem, a gente passa por cima, não é que ela vai sumir, mas ela tá ali dentro da gente, em algum momento ela vai explodir. Então, se a gente observa, né, esses nossos sentimentos, é muito mais fácil saber lidar com os conflitos logo que eles surgem do que deixar eles virar essa bola de neve. Inclusive, até para a gente comunicar o que a gente precisa para os outros, a gente precisa identificar os nossos sentimentos, que são as nossas necessidades também. Aí você pode estar pensando agora, tá, Cíntia, eu já entendi que eu preciso observar esses meus sentimentos, meus pensamentos, mas como que eu faço para abaixar esse volume, para conversar com eles e não deixar que eles me dominem? Eu acredito que uma das principais coisas que a gente precisa fazer como multipotencial é estar muito conectado com esse tema, com pessoas multipotenciais, tá sempre estudando sobre a multipotencialidade para que isso vá tomando lugar na nossa mente, em vez daquela tomando lugar e tirando essas vozes que ficam nos colocando para baixo, porque é como se fosse o antídoto, sabe, para essas vozes. Você precisa colocar uma outra voz no lugar, e essa outra voz, ela vem a partir de conhecimentos, de pessoas que acreditam na mesma coisa, que vivem a mesma realidade que a gente, porque se você está inserido num ambiente, numa realidade que só tem pessoas muito diferentes de você, é natural que você vai se comparar, que você vai se colocar para baixo. Então busque contatos que vão te fortalecer, que vão aumentar sua autoconfiança, sua autoestima, porque você vai se identificar com ela e vai ver, poxa, que legal que é a vida dessa pessoa, que legal é a forma que ela consegue viver a multipotencialidade, e isso vai te inspirar. Outra coisa que eu gosto de fazer também é pesquisar sobre o mercado de trabalho, sobre as mudanças que estão acontecendo, porque muitas dessas mudanças são favoráveis aos multipotenciais. Muitas falam sobre ser multidisciplinar, sobre ter várias competências que quem é multipotencial já tem naturalmente. E quando você toma consciência disso, de que o mundo está mudando, que o mercado está mudando, você começa a se valorizar mais. Você pensa, nossa, eu me achava uma pessoa inadequada e eu achava que os outros eram melhor do que eu porque eles conseguiam escolher uma única coisa pro resto da vida. Só que agora as coisas estão mudando. Agora as pessoas, o mundo precisa de um profissional que seja múltiplo, que tenha diversas
áreas de conhecimento no seu repertório. Isso é muito legal. Se você pesquisar, você vai ver sobre isso. Então, tudo isso vai fortalecendo, sabe? Vai substituindo uma voz pela outra. E outra coisa que eu gosto de fazer também, não sei se eu já falei lá no episódio sobre mentalidade, mas é o autossugestionamento, de fazer afirmações positivas para nós mesmos, principalmente antes de dormir, que é o momento que o subconsciente, que quando a gente dorme, né, o subconsciente continua trabalhando aqueles últimos pensamentos que a gente teve nos últimos 10 minutos antes de dormir. Então fica afirmando elogios para você, porque assim você vai colocar coisas positivas no seu subconsciente e essa voz, ela vai perdendo a força, ela não vai tendo mais o domínio sobre você. E eu acredito muito no poder do pensamento, que eles se transformam em sentimentos e sentimentos transformam em ações. Por isso que é tão importante a gente se observar e se dedicar nessas afirmações positivas, senão essas vozes, elas realmente vão ficar com um volume cada vez mais alto. Se você gostou desse episódio, deixa aqui o seu like para eu saber. E se você ainda não está inscrito aqui no podcast, aproveita para se inscrever e acompanhar os próximos episódios. A gente se vê, até lá!